Gustavo Dias, professor de Química, que você já conhece. Hoje nós vamos finalizar essa parte de eletroquímica, que é a estequiometria na eletroquímica, os cálculos envolvidos. Veja bem, muitos alunos têm muita dificuldade nessa parte, apesar que o conteúdo pequenininho, ele não foge de um certo contexto, não é que nem pilhas eletrônicas que tem um contexto mais amplo. Os cálculos, ele é um contexto menor. Mas tem aluno que tem muita dificuldade, porque é uma matéria do segundo ano, geralmente, que tem uma base toda da física e eletricidade que é vista em terceiro ano. Então isso pode gerar uma certa estranheza, porque você vai ter fórmulas novas, conceitos novos, que você tem que assimilar rapidamente, e nessa rapidez você vai logo para a estequiometria. Então um aluno que já tem uma certa dificuldade de estequiometria e não consegue assimilar conceitos novos e equações novas tão rápido, ele tem uma dificuldade, ele trava. Mas é um assunto muito gostoso, é um assunto que não envolve cálculos difíceis, não. Então por isso que antes de eu começar a estequiometria de fato, eu vou dar essa base da física e eletricidade. Veja bem, não é aula, é uma base da física e eletricidade. Pessoal, eletricidade, ela vem do átomo. Desde que descobriu que eu posso eletrizar um corpo, desde que Benjamin Franklin conseguiu puxar um raio ou parte dele para poder ver, desde que Thomas Edison ele fez a primeira lâmpada, desde que Nikola Tesla conseguiu pegar essa lâmpada e transformar numa usina de força através da corrente alternada, desde esses primórdios da física e eletricidade vem sempre de uma base, do átomo. Veja bem, nós sabemos que está aqui um átomo, ele não é o modelo correto, ele é o mais bonito, então vou colocar aqui pela boniteza dele, beleza? Mas todo mundo já sabe que o átomo é formado por duas partes, o que está no centro e o que está em volta dele. Basicamente é isso. E o que está em volta dele é o que me interessa, são os elétrons. Qualquer fenômeno elétrico ou qualquer fenômeno químico, ligações químicas, reações químicas, elas são baseadas nos elétrons. Ligação química é ligação entre os elétrons. E todo o movimento da física e eletricidade, desde corrente elétrica, carga elétrica, circuitos elétricos, tudo isso também é baseado nos elétrons. Até porque eles são mais externos. Então para eles poderem sair é mais fácil. Né? Quando eles saem, alguma coisa acontece, ou químico ou físico, ou até os dois. Mas sempre acontece quando os elétrons eles estão na superfície, então eles são energeticamente mais favoráveis a fazer aquela determinada reação. Então é mais ou menos por esse lado que eu vou fazer. É claro que tem uma explicação química e física através disso, porque os elétrons que vão, tem. Mas isso é outra coisa, isso aí é química do primeiro ano que nós não vamos enfatizar aqui. Enfatizar aqui é porque quando eu tenho aqui que são os elétrons, então a física e a química baseia nela. A única coisa que a química começa a diferenciar é a química nuclear, lá na radioatividade, quando a brincadeira acontece no núcleo. Mas isso não é assunto agora. Então elétrons, veja bem, física e eletricidade vem de elétrons, né? Isso há muitos anos, todo mundo já sabia como eletrizar um corpo. Se você pega um balão, uma bexiga de borracha, atrita no cabelo e você vê que seu cabelo está sendo atraído por ele. E várias experiências elétricas que você já viu, que você já ouviu e que você já até aprendeu. Então se eu pegar um balão e esfregar aqui, pode ser uma barra de ferro, pode ser um canudinho, aqueles de refrigerante, de suco. Quando eu atrito, ali vai aparecer elétrons. Aparece elétrons, eu arranco elétrons. Tanto o balão, quanto o que eu estou atritando com o balão, vai produzir cargas elétricas. Essas cargas elétricas, elas podem ser positivas ou negativas. Quando elas são positivas, é porque eu arranquei elétrons dele. Então, ou seja, eu estou arrancando cargas negativas. É só lembrar que os elétrons são cargas negativas. Então, se eu arranco os elétrons negativo, é porque ele fica positivo.
E se uma carga fica negativa, porque ele está recebendo elétrons. Então, se ele está recebendo carga negativa, ele fica negativo. Então, não confunda, carga positiva não é prótons que está no núcleo, porque prótons é carga positiva. Mas isso não tem nada a ver. Uma carga positiva, quando o elemento fica positivo, é porque ele perdeu elétrons. Então aqui, porque ele perdeu, tá? E algo fica negativo porque ele ganha. E tudo isso aonde? Baseado nos elétrons, que é o que eu comecei a fazer. Tudo baseado nos elétrons. Então, pessoal, o que acontece? Aqui ficou eletrizado, ou seja, ficou com uma carga. Se eu atritar cada vez mais eletrizado ele fica. Por quê? Porque vai ter um deslocamento de elétrons. Não é quando eu passo o balão no meu cabelo, por exemplo, e faço assim, e o meu cabelo ele começa a ser atraído pelo balão. Porque um lado fica negativo e o outro lado fica positivo. Ou seja, o balão ele deu elétrons, a barra tirou elétrons do balão, o balão ficou positivo e ali ficou negativo. Também não estou importando quem é positivo e quem é negativo. O que eu quero chegar é o quê? Quanto mais elétrons serão arrancados de uma substância, mais a carga elétrica vai ser maior. Concorda comigo? Então, quanto maior a quantidade de elétrons que vai ser ganhados ou perdidos, vai ser a maior também a carga. Agora, como que eu calculo essa carga então? Eu quero saber o valor. Beleza. Nós já sabemos que o valor da carga depende da quantidade de quê? De elétrons. Então eu espero que na equação esteja a quantidade de elétrons, porque quanto mais elétrons, maior a carga vai ser. Então você tem a fórmula aqui, ó, Q igual a N vezes zero, ou seja, o famoso quiné. Esse quiné, ele calcula a carga elétrica, que eu vou chamar de Q. Então esse Q é de carga. Eu vou pegar o N, que é a quantidade de elétrons, vezes esse E, que é a carga do elétron. Porque se eu estou tirando 10 elétrons daquela substância, então cada substância, cada elétron, aliás, tem a sua carga. Então eu estou tirando 10 partículas negativas. Então 10 vezes a carga de cada elétron. É isso que vai ser a minha carga elétrica. Então a minha carga elétrica aqui, para eu calcular do balão ou dessa barra, ou desse canudinho, é só pegar a quantidade de elétrons e multiplicar pela carga do elétron. Não é? Não parece ser lógico? Então, tá aqui. Onde carga elétrica, pessoal, a unidade é C. Esse C chama Coulomb. Tá? Quem vê isso na física e eletricidade, ou você já está vendo ou já viu, lei de Coulomb, tá ali. É uma homenagem ao cientista que estudou esse comportamento elétrico. Então, Coulomb é a unidade de carga elétrica. N é a quantidade de elétrons, né? Não tem unidade, é quantidade. 10 mil, 20 mil, 40 milhões, 80 bilhões, depende de quantos elétrons vai ser arrancado naquele processo. E é a carga elementar do elétron, que isso já foi descoberto através dos tubos dos raios catódicos. Pesquisa, se você quiser ampliar seu conhecimento, descobriu-se a carga do elétron. A carga de um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 9 C. C é o quê? Coulomb, bem pequenininho, né? Ou seja, 1,6 dividido por... Nossa, você coloca, né, 1,6 e desloca a vírgula e 19 vezes. Ou seja, quase não dá para ver. Até porque um elétron ele é muito, mas muito pequeno. É um grão de areia dividido por mais de 10 milhões de vezes. Sintonizou o tamanho aí? Então imagina a carga, né? Então beleza, pessoal. Então essa é a primeira parte. Como eu calculo carga elétrica. Então isso é importante. Por quê, pessoal? Porque nós vamos falar de quê? De pilhas. Vamos falar de quê? De eletrólise. Pilha e eletrólise deslocam o quê? Elétrons. Se está deslocando elétrons, o que é a pilha? Pilha é quando eu tenho uma reação de óxido-redução e produz o quê? Eletricidade. Então, deslocamento de elétrons. Então, para eu descobrir a carga de quanto os elétrons estão deslocando na pilha ou na eletrólise, é o quiné, certo? Agora, o mais importante depois do quiné é achar a corrente elétrica. Porque quando você faz uma pilha, você tem lá a voltagem lá, por exemplo, uma pilha normal é 1,5 volts, mas é importante que você saiba a corrente que ela está produzindo. Por exemplo, se eu pegar uma bateria,
Uma bateria de carro é 12 volts. Se eu pegar várias pilhas e ligar elas uma na outra, 12 volts, e colocar no carro, por que que essa pilha de 12 volts não liga um carro que uma bateria que também tem 12 volts? Já pensou? Já parou para pensar por isso? Por quê? Porque a pilha não tem a corrente elétrica necessária para ligar o carro, já a bateria tem. Então essa é a diferença. Então, mais importante do que eu saber a carga elétrica, eu saber a corrente elétrica. Mas antes, vamos definir o que é corrente elétrica? Pessoal, a corrente elétrica, aliás, se eu pego um fio de cobre, pode ser um fio de cobre, vou pegar aqui, ó, fio de cobre, C1. Esse fio de cobre tem elétrons, como tudo tem elétrons. O que diferencia os metais que são condutores da madeira que não é condutor? É a possibilidade dos elétrons se deslocar dentro do material. Na madeira, os elétrons não conseguem se deslocar. Eles não são livres dentro. Então, por isso que a madeira é isolante. Por que que o metal conduz eletricidade? Porque o grafite conduz eletricidade? Porque há deslocamento de elétrons lá. Ok? Ou seja, os elétrons estão deslocando. Tem elétrons livres ou semi-livres que conseguem fazer esse deslocamento. Fazendo esse deslocamento, eu produzo corrente elétrica. Só que, preste atenção aqui, se eu tenho cobre, se eu conseguisse ampliar uma barra de cobre, eu vou ter milhões de átomos de cobre. E nesses milhões de átomos de cobre, eu vou ter milhões e milhões de elétrons. Só que esses elétrons estão todos organizados. Um vai para a direita, um vai para a esquerda, um sobe, um desce, mais ou menos assim. Cada setinha aqui eu estou representando um elétron. Pessoal, se eu pegar um fio de cobre eu levo choque? Não. Só se estiver ligado na rede elétrica, só se estiver ligado na tomada. Correto? Então, o que acontece se ligar na tomada ou se ligar numa pilha, numa bateria, eu levo choque? Por quê? Pessoal, quando eu ligo na bateria, a bateria, vamos supor que seja 12 volts. Essa bateria de 12 volts, a voltagem dela de 12 volts, sabe o que ela vai fazer nesse material? Ela vai organizar os elétrons. Ou seja, os elétrons eles vão tudo para uma direção. Que no caso, vai do positivo para o negativo. Tá? Isso aqui a gente chama de corrente convencional. Tá? Convencional. Ou seja, convenciona-se que a corrente vai do positivo para o negativo. Mas isso aqui não interessa muito aqui não. Interessa o quê? Qual que é a função da bateria? Aplicar voltagem, aplicar também tensão elétrica, tá? Tudo é o mesmo nome. Voltagem ou tensão elétrica. Quando eu aplico, ou seja, eu vou pegar um fio do polo positivo, ligar no fio, o polo negativo ligar no outro. Quando eu fiz isso, eu estou colocando os elétrons tudo em ordem, tudo para uma direção só. Quando eu faço isso, aí eu tenho corrente elétrica. Então, se eu colocar o dedão aqui, eu levo choque. Ok? Então, aqui não tem corrente, porque eu não estou aplicando uma energia. Eu não estou forçando os elétrons a ir para uma única direção. E como eu faço isso? Aplicando voltagem. Apliquei voltagem, coloquei os elétrons tudo em ordem, produzi corrente elétrica. Então isso aqui é importantíssimo numa pilha. Eu saber a corrente elétrica que a pilha tem. Ou na eletrólise. Por exemplo, eu quero banhar os materiais a ouro. Eu quero banhar uma correntinha de ouro. Qual que é a corrente que eu preciso? É importante, precisa disso. Não, você coloca então a corrente que vai dar certo. Para você não ficar brincando de colocar qualquer quantidade e ver qual que dá certo. Então é importante corrente elétrica. E como que eu calculo corrente elétrica? É o kit. Olha que legal. QI vezes T é o kit. Esse Q nós já conhecemos, carga elétrica em coulomb. O que de novidade é o I, corrente elétrica. Tá? Corrente elétrica em A, pessoal. A de ampere, 2 ampere, 20 ampere. Ampere é a amperagem. O que é a amperagem? É a corrente elétrica. E o T é de tempo. Então, quando uma carga elétrica, se eu tenho aqui vários elétrons, se eu tenho vários elétrons passando, eu tenho uma carga elétrica. Então, se durante 10 segundos passou 20 mil cargas elétricas, eu tenho uma corrente elétrica naquele instante. Então, isso é corrente elétrica, é o kit. Então, aprendemos mais uma forma, hein, pessoal? Carga elétrica, a corrente e o T. Se você quiser isolar o I aqui, ó, eu passo o T dividindo, então fica Q sobre T. Ou seja, como que eu defino corrente? Carga dividido pelo tempo. Simplesmente. Eu coloquei aqui porque é mais fácil de decorar. Kit. Da mesma forma que é o kiné. Ok?
Pessoal, beleza. E aqui é o fio de cobre. Mas quando eu pego um fio de prata e aplico na mesma bateria de 12 volts, eu vou ver que a corrente elétrica produzida pela prata é muito melhor. O material prata é muito mais eficiente do que o cobre. O ouro é muito mais eficiente do que o cobre na eletricidade, ou seja, a prata conduz eletricidade maior do que o cobre, o ouro conduz uma eletricidade maior do que o cobre. É lógico que não pode ser usado, porque o pessoal já rouba fio de cobre, imagina se colocar prata ou ouro, né? Ó, não dá. Mas por que a prata ela é melhor condução, ou seja, ela conduz melhor? Porque ela desloca mais elétrons. Se eu desloco mais elétrons, eu tenho mais carga. Se eu tenho mais carga, eu tenho mais corrente elétrica. Se eu tenho mais corrente elétrica, então eu posso ligar aparelhos mais potentes nele. Olha, aparelhos mais potentes nele. Então por isso que aqui nós podemos calcular a potência. Potência elétrica. Potência elétrica é definida pelo π. Olha que legal. É o quiné, é o kit, agora o π. Potência P, tá? É em watts, né? Você vai comprar um som potente, você tem um de 500 watts e um de 1500 watts. Qual que você vai comprar? 1500 watts, porque ele é mais potente. Por que ele é mais potente? Porque ele absorve mais corrente elétrica em menos tempo. Em tese é assim. Agora, você quer comprar algo para economizar. Não, vai comprar um refrigerador de água. Tem um lá de 80 watts e um de 200. Você vai colocar de 80, porque a sua conta de energia vai ser menor, porque ela vai puxar menos corrente elétrica. Sacou a potência? Então, potência em watts. Essa potência em watts, eu represento pela letra P. O I é conhecido nosso, corrente elétrica. E o U, que é a voltagem, né? A bateria. Voltagem, também chamada de tensão elétrica, ou de DDP, diferença de potencial. Tudo é o mesmo nome. Esse U, pessoal, a própria pilha nos dá. Lembra lá, a DDP da pilha é o potencial maior menos o potencial menor. Com isso aqui eu acho que a voltagem da pilha, a pilha de Daniel, por exemplo, é de 1,1 volts. Se eu tenho a voltagem, eu já posso achar o quê? A corrente elétrica, eu posso achar a potência da pilha, eu posso achar a carga elétrica da pilha. Então, supondo que uma pilha funciona durante 10 horas. Qual que é a corrente elétrica dela? Achei a corrente, eu acho o quê? A potência. Então, pessoal, essas três equações são aqui a novidade para muitos alunos quando vai estudar a estequiometria na eletroquímica. Então, isso aqui é novidade. Nós vamos para a última novidade, que nós vamos relacionar agora o número de mols, que é a estequiometria de fato, que não é difícil, é fácil, que é uma estequiometria bem básica. O que dificulta é isso aqui, ó. O exercício te dá vários dados e você não sabe como que trabalha com isso. Então nós vamos fazer exercícios que trabalham com tudo isso para você ficar fera. Então na transição, vamos correr. Bom, pessoal, então nós vimos aqui esses 4 conhecimentos, né? Quando a gente relaciona com a quantidade de elétrons, com a carga elétrica e corrente e com a potência, beleza? Então, fizemos tudo isso aí, bem legal. Agora basta relacionar essa física da eletricidade com a química. Como que a gente faz isso? A gente tem que juntar algum fator químico com um fator físico. E nada melhor do que um fator químico o que a minha quantidade de mols. Então eu vou relacionar a minha quantidade de mols com a minha quantidade de carga elétrica. Fazendo isso, eu relaciono, eu faço uma ponte entre a química e a física. Então eu acho tudo que a física precisa, acho tudo que a química precisa e finaliza, ok? Então, pessoal, olha aqui. Eu coloquei uma barra de prata, numa solução de prata, né? E ao longo do tempo aí, ela vai aumentar uma certa quantidade de massa, que eu vou chamar aqui pela letra M. Então vai ocorrer uma reação de quê? De redução, né? Um aumento de massa. Então, mais ou menos isso aqui, ó. A prata mais vai ganhar um elétron exatamente para formar a prata metálica que está sendo depositada nesse eletrodo de prata, ok? Então, fizemos isso. Então, o que nós temos aqui? Vamos relacionar a quantidade de mols com a quantidade de prata produzida em relação à massa. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui
1 mol de elétrons, não é verdade? Então vou colocar aqui, ó, 1 mol de elétrons que produz 1 mol de prata. Aí onde eu quero chegar aqui? Eu quero relacionar o mol de elétrons. Elétrons são cargas negativas, então tem carga. Então eu já sei aqui, ó, que aqui é o meu valor de carga. E vou relacionar com a minha quantidade. Como? Pessoal, veja bem. Mol, o que nós podemos fazer? Veja bem, nós temos o quiné. Nós acabamos de ver. Ou seja, a quantidade de elétrons com a carga dos elétrons. Então, o que eu quero relacionar? Eu quero achar a carga desses elétrons. Mas quantos elétrons eu tenho? Vai depender. Mas aí eu quero a carga do mol, porque aí fica mais fácil. Porque se a estequiometria tudo é baseado no mol, então eu vou relacionar o mol com a carga, porque eu já faço uma ponte exata, belezinha. Então, mas como que eu relaciono o mol? Aí nós vamos lá para a constante de Avogadro, sabendo que o mol tem 6 vezes 10 elevado a 23 o quê? Moléculas, átomos, íons. E nesse caso, eu vou tirar moléculas e vou colocar elétrons, né? 1 mol sempre tem esse valor aqui, a constante de Avogadro. Ó, eu já sei a quantidade de elétrons e eu sei a carga do elétron. Então vamos fazer isso aqui, ó. Então a quantidade de elétrons, 6 vezes 10 é 23, vezes a quantidade da carga de um elétron só. Então 1,6 vezes 10 a menos 19. Pessoal, olha aqui. Eu tenho a carga de um elétron vezes o mol do elétron. Então eu vou achar uma carga, ó, de 96.500 coulomb. Então eu vou achar essa carga aqui. Isso aqui, pessoal, é chamado de constante de Faraday, tá? Constante de Faraday. Ou seja, a constante de Faraday, ela relaciona a carga através de 1 mol de elétrons. Então aqui 1 mol de elétrons tem 96.500 coulomb. Pronto, fiz isso, legalzinho. Eu relacionei o que? Mols com a prata. Então eu fiz esse intervalo, esse intercâmbio aí, como que eu faço a constante de Faraday. Então se eu tenho aqui um elétron, 1 mol de elétron, eu tenho 1 Faraday. Vamos fazer aqui é o cobre. Aqui é o cobre mais 2 e está tendo uma certa coisa aqui de massa. Então, se está sofrendo redução, então vai ter um aumento aqui de massa. Então, o que acontece aqui? Para fazer isso, o cobre mais 2 ganha 2 elétrons e forma cobre metálico. Então, eu preciso relacionar o que? Esse com esse. Então, nesse caso aqui, eu vou ter 2 mol de elétrons, ou 2 Faraday, que é a mesma coisa, né? Ou 2 Faraday. Aqui 1 Faraday e aqui 2 Faraday, a mesma coisa. Relaciona com 1 mol de cobre. Pronto. Aí o que acontece? O que acontece? Veja que você tem que observar que para cada tipo de substância, esse mol ele vai mudando. Porque 1 mol tem 96.500, nesse caso da prata. Mas no caso do cobre, vai ser um pouquinho diferente, não é verdade? Então eu tenho que ficar aí, ó, esperto como que eu faço essa coisa toda. Beleza? Pessoal, então, o que nós chegamos aqui à conclusão? Que relacionando a física com a química, onde 1 mol de elétron tem 96.500 coulomb. Chegamos nesse fator, onde cada mol de elétron pode representar por Faraday, tá? Então, pessoal, esse foi todo o contexto teórico para a gente saber esse mural aqui do conhecimento, esse mural do aprendizado, para a gente poder fazer exercício. Então, nós vamos encerrar aqui com essa parte de introdução teórica, para que você assista a parte 2 de resolução de exercícios, onde eu vou fazer exercícios fáceis, exercícios médio, e exercícios difíceis, ok? Então, pessoal, ó, ficamos por aqui porque é aquele negócio. A química é linda porque a vida é linda. E um grande abraço e ó, assista a parte 2, resolução de exercícios.